Bom dia, Natália. Bom dia, Eduardo. Será que 2 minutinhos e a gente já começa? Vocês estão bem, né? Estão estudando, estão animados. Não vão jogar a carinha aí para eu ver, mas pode responder aqui no chat, tá, meu povo? Bom dia, Alicia. Gente, a gente vai continuar com geral, né? Nós ficamos aí 3 semanas com o Brasil para acertar as coisas do noturno com o matutino. E aí, a última vez que falamos de geral, falamos da Revolução Francesa, né? Hoje nós vamos passar para a Era Napoleônica para retornarmos para o Brasil, trabalhando a vinda da família real para cá, que seria aí o conteúdo da próxima semana, ok? Então, quem tiver o material aí de Era Napoleônica pode abrir. Eu vou abrir o meu aqui para vocês. Bom dia, Isabela. Vamos lá. Queridos, lembrando do final da Revolução Francesa, né? Nós precisamos recordar do período de terror, do período do governo jacobino, depois do retorno do poder girondino com o diretório, a fraqueza que foi esse governo do diretório, né, que durou pouco tempo e logo precisou pedir ajuda ao exército. E é aí que ocorre na história da Revolução Francesa o que nós chamamos de golpe do 18 Brumário, né? O golpe do 18 Brumário foi o golpe dado por Napoleão Bonaparte tomando o poder, dando início aí, né, à era napoleônica. Na verdade, ele foi convocado pelo diretório. Então, Napoleão Bonaparte vai representar aqui, a partir de agora, o interesse da alta burguesia francesa. Ele foi a solução do diretório para os conflitos, né, os movimentos todos que a França estava vivendo há 10 anos. Por que era? Porque foi um período longo sem nenhuma eleição direta. Olha lá, de 1799 até 1815. 15 anos de poder, né? Finalzinho de 1799 aí, 15 anos de poder. E durante esses 15 anos ele governou de 3 formas diferentes, né? Foi cônsul, depois cônsul vitalício e imperador. E é sobre esses movimentos que nós vamos falar a partir de agora, né? Porque nós vamos dividir a história de Napoleão Bonaparte no período do consulado, império e o retorno dele depois da perseguição política que ele sofre, né? Que ele é preso, exilado, que foi o governo dos 100 dias. O que é importante deixar claro aqui, né? Primeiro é que ele entrou no poder através de um golpe, e esse golpe foi apoiado pela alta burguesia francesa. A partir de então, ele vai trabalhar em cima dos interesses dessa alta burguesia. E quais seriam esses interesses, né? Um governo de caráter econômico liberal, uma liberdade religiosa, uma vez que boa parte da burguesia francesa era protestante, né? E o governo francês, antes do processo de revolução, era um governo católico, que inclusive utilizava a teoria do direito divino na sua trajetória, usou por várias vezes.
né, e que desse liberdade comercial e de propriedade privada dentro do Estado francês. E aí eu vou recordar com vocês o que eu falei lá no início da Revolução Francesa, que apesar da Revolução Francesa ter acontecido no finalzinho do século XVIII, ela ainda questiona impostos propostos durante a Idade Média. A França ainda tinha corvéia, né? A França ainda tinha banalidades, numa época em que a Inglaterra, por exemplo, já estava concretizada na sua Revolução Industrial. Então, existiam muitas contradições. A partir de agora, nós vamos perceber o interesse de um Estado, o Estado francês, na mão desse homem, desse general, né, desse comandante de um exército muito jovem, que vai buscar políticas que favoreçam o Estado liberal e também que favoreça a burguesia, tá? Então, nós vamos falar como foram as ações internas e quais foram as ações externas desse homem, que tinha um grande interesse, né? O sonho dele era fazer da França o país mais poderoso da Europa. E, para isso, ele tinha um rival histórico, nós já falamos algumas vezes, desde a Idade Média, né? Que era a Inglaterra. Por vários momentos na história, esses dois países entraram em conflito. Eles só vão se aproximar no final do século XIX por questões de interesses políticos mesmo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar para a política interna aqui. Primeira coisa. Ele pega a França num caos, né? Existem historiadores que, inclusive, defendem que não foi muito difícil entrar para a história como ele entrou. Porque ele pegou a França num momento de muita instabilidade econômica, social, 10 anos de um processo revolucionário tenso, né? De conflitos sociais e desejos muito grandes por vários membros da sociedade francesa. Então, Napoleão, ele entra para a história porque ele consegue, num curto espaço de tempo, através de uma medida bem centralizadora, né, de certa forma, no que diz respeito à sociedade, ele consegue colocar a França de forma bem rápida nos eixos, né? E aí, o que ele faz para isso acontecer, né? Ele consolida a economia, ele cria o Banco da França e cria uma moeda única para o Estado francês, que é o franco, né? Para diminuir os problemas sociais criados pelo desemprego depois de anos de um processo revolucionário, ele cria um pacote econômico que utilizaria dinheiro do Estado na construção de obras públicas. Então, o que ele faz? Ele começa a construir pontes, monumentos, escolas, museus, estradas, com dinheiro do Estado, dando emprego para as pessoas que há muito tempo estavam desempregadas. Então, com isso, ele consegue diminuir o desemprego dentro da França. Essa prática aconteceu várias vezes na história, tá, gente? A gente pode ligar aí movimentos, por exemplo, que foi o milagre brasileiro durante a ditadura militar, aqui no Brasil, e o New Deal na época da crise de 1929, que eles usaram essa mesma prática, né? Usar o dinheiro do Estado na construção de obras públicas para dar emprego às pessoas que estavam em situação difícil, né? Ele dá uma atenção à educação. Até o final do processo revolucionário francês, não existia obrigatoriedade de presença na escola, né? Então, ele potencializa isso, mas a escola que ele cria também tinha como interesse formar cidadãos que servissem ao Estado, né? Então, a escola era pública, era laica, mas a escola era utilizada como um instrumento do Estado para favorecer os interesses do Estado burguês, ok? Ele cria o Código Napoleônico também. Eu vou falar um pouquinho mais do Código Napoleônico daqui a pouco. Vamos pensar nessa fragilidade também, que o processo revolucionário teve aí 2 constituições, né? E depois vem o Código Napoleônico, que provoca um certo retrocesso nas conquistas ocorridas durante o governo dos jacobinos. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Deixa eu ver se eu... vou colocar o Código Napoleônico aqui, melhor. Bom, o que o Código Napoleônico traz? Bom, que ele defendia os interesses da burguesia, a gente sabe disso.
né? É um código criado para aumentar o poder desse grupo dentro da sociedade francesa. Se eles vinham de uma história mercantilista, de intervenção do Estado na economia, agora esse código precisava o quê? Deixar clara essa liberdade de comércio, principalmente, né? Potencializando a burguesia ali dentro do Estado francês. Ele garantia a propriedade privada, e a gente precisa lembrar que durante a Revolução Francesa, os jacobinos também questionavam isso, porque boa parte das terras da França pertencia à nobreza antes do processo revolucionário e à igreja, né? E no final do processo revolucionário, isso acaba. E agora ele garante, através do Código Civil Napoleônico, o acesso à terra. Quem tivesse condição, né, que registrasse essa terra após o processo revolucionário. A igualdade dos cidadãos perante a lei, eu vou colocar aqui até aspas, né, porque a mulher não era vista como cidadã nesse processo, ela não participa. Nós falamos disso também na Revolução Francesa. Durante a construção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, as mulheres foram excluídas. Durante a construção do Código Napoleônico, os homens conquistam o direito de ter o controle sobre suas esposas. Isso, gente, acaba colaborando para o nascimento, no século XIX, de um movimento feminista muito forte na França, né? As francesas lutaram muito por conquistas durante o século XIX, o século XX também. Na verdade, todo esse processo revolucionário que a França passa, e agora, no século XVIII, transição para o século XIX, e durante o século XIX, que nós vamos ver lá na frente, Comuna de Paris e tantas outras coisas, acaba fazendo do povo francês um povo diferente no que diz respeito a lutas sociais. Eu acho que a gente pode observar isso até hoje, né? Foi o primeiro país, depois de estourar dos movimentos lá contra o racismo nos Estados Unidos, a se posicionar também, né? Antes de ontem, eles fizeram um movimento lá. Existe uma força, um desejo, uma participação popular diferente dos outros países. Isso por conta de todo o processo revolucionário que eles passaram, né? Mas o Código Civil Napoleônico, ele provoca um retrocesso, por quê? Porque o Código Jacobino, a Constituição Jacobina, ela acabava com a escravidão nas colônias francesas. Quando Napoleão Bonaparte traz o Código Napoleônico, ele restaura a escravidão. Então, para pensar. O Haiti era uma colônia francesa. Durante o período jacobino, todos os escravizados que viviam lá, e era a maioria esmagadora da população, receberam a liberdade. E aí, com o retorno de Napoleão, o governo de Napoleão, eles restauram a escravidão. Quer dizer, um dia você é livre, aí no outro governo você volta a ser escravo. Isso provoca um grande movimento aqui. E aí eu vou parar primeiro para falar uma coisa com vocês. Os movimentos propostos por Napoleão Bonaparte acabaram provocando modificações em toda a Europa, em parte da Ásia e em todo o continente americano. Por que isso? Quando ele restaura a escravidão nas colônias, surge o primeiro movimento de escravizados potente realmente que leva à independência do Haiti. Então, a independência do Haiti foi um movimento revolucionário protagonizado por escravizados, ex-escravizados, que revolucionaram e conquistaram a independência. Por que isso é tão importante? Nossa, minha boca está tão seca. Por que isso é tão importante? Porque o Haiti foi o segundo país do continente americano a conquistar a independência. É importante lembrar outra coisa. Os Estados Unidos, quando se tornam independentes, eles começam a incentivar os territórios no continente americano a se tornarem independentes. Incentivar, inclusive, com a América para os americanos, a doutrina Monroe lá, que esses países afastassem a influência europeia do continente americano. Só que os Estados Unidos se tornaram independentes, nós falamos isso lá atrás, né? E continuaram escravocratas. Como que eles aceitariam, reconheceriam a independência de um Estado, o Haiti, no caso,
que teve sua independência protagonizada por escravizados. Ou seja, se ele reconhecesse a independência dos Estados Unidos, ele acabaria tendo problemas internos, porque permanecia escravocrata em boa parte do seu território, defendia essa permanência. Então, quando Napoleão restaura a escravidão nas colônias, ele arruma um conflito, um problema, não só para o Estado francês, mas também para o continente americano, porque os Estados Unidos incentivam e depois não reconhecem. Isso deixa claro o problema que existia ali, né? Que era o racismo e o desejo sanguinário dos escravocratas, né? Bom, o último ponto eu já comentei aqui com vocês, né? Garantia... falei. Os sindicatos controlados pelo Estado, esse sistema corporativista, então o sindicato acaba não tendo uma expressão, uma força muito grande. Isso vai mudar, tá? No processo histórico, porque depois da era napoleônica, a França vai passar por um movimento revolucionário também, operário, tá? Por conta do governo do sobrinho dele. Nós vamos ver lá na frente, Napoleão III, tá? Porque depois da era napoleônica, a França entra num estado de desenvolvimento industrial muito forte, assim, muito rápido, tá? Passar para o próximo ponto. Falamos tudo o que aconteceu dentro do Estado francês. Agora nós vamos falar o que ele fez, o que ele propôs fora. Um homem que entrou para a história, né? Um homem que modificou todo o país depois de um processo revolucionário e acabou modificando todo um continente. Por quê? Napoleão Bonaparte tinha interesses imperialistas. Então, ele trazia aquela ideia de que o seu poder só seria grande se ele anexasse terras, territórios, e assim e desenvolver a economia do seu estado. Acontece que, nessa época, a Europa tinha duas potências com características distintas. Enquanto a Inglaterra, que acabou com o absolutismo monárquico lá no século XVII, protagonizou a primeira revolução industrial e vivia o liberalismo, se potencializava a cada dia e comercializava cada vez mais, produzia cada vez mais, e tinha uma força naval muito grande, ela era a senhora dos mares, a França era a senhora do exército, era a senhora militar. Então, por terra, ninguém podia com a França, e no mar, ninguém podia com a Inglaterra. Só que a Inglaterra tinha outro ponto, que era a questão comercial. Então, ela meio que monopolizava boa parte das relações comerciais no continente europeu e também no continente americano. E o que ele queria fazer, então? Bom, primeiro, ele precisava deter, quando entrou no poder, todos os estados absolutistas ao seu redor, né? Nós tínhamos a França, nós tínhamos nós tínhamos Portugal, a Espanha, né? Todos os estados absolutistas ao seu redor que não queriam que o processo revolucionário francês continuasse, ou seja, que acabassem com o absolutismo. Porque a Revolução Francesa, ela acaba com o absolutismo na França, correto? Agora era uma outra forma de governo. Ele começa como cônsul, representante do executivo, depois ele vira um imperador. Para deter tudo isso, essa ameaça, ele precisava ter mais poder dentro da Europa. E esse poder significava atacar o seu rival, que era a Inglaterra. Então, o que ele faz? Já que por terra ninguém tinha um exército como o dele, ele declara o bloqueio continental. Vocês já estudaram isso, a gente só está recordando, né? O bloqueio continental, o que fazia? Ele proibia toda a Europa, todos os países europeus, de comercializarem com a Inglaterra. Caso desrespeitasse a ordem do bloqueio, esse país seria atacado pelas forças militares francesas. Então, imaginem a situação, por exemplo, de Portugal e de Espanha, que ficam numa península, né, Península Ibérica, abaixo da França, de um lado o Oceano Atlântico, do outro lado o Mar Mediterrâneo. Ou seja, mesmo que ele obedecesse à França
e desconsiderassem as relações econômicas existentes com a Inglaterra. Eles estavam numa península onde a Inglaterra, com um estalinho, atacaria o território. Então, o bloqueio continental, ele favorece Napoleão Bonaparte, a princípio, porque ele consegue, com isso, invadir territórios, aumentar, nós vamos ver daqui a pouco o território do Império Francês. Por outro lado, ele deixa os outros países numa situação difícil. Então, esse bloqueio, na verdade, ele coloca um medo durante um certo tempo nas pessoas, depois ele acaba sendo desrespeitado, porque não existia nenhum outro país na Europa que produzia o que a Inglaterra produzia no valor que a Inglaterra produzia. A gente tem que pensar nisso também, né? Os outros viviam manufaturas, um processo industrial menor, né? Que não tinha força para competir com os produtos ingleses. Então, eles acabam o quê? Desrespeitando. E cada vez que desrespeitavam, sofriam retaliações de Napoleão Bonaparte. Aqui está um mapinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Um mapa do que foi esse Império Francês, né? O território que ele ocupa e depois que ele vai conquistando, né? Porque em 1807, por exemplo, ele consegue anexar o Reino da Espanha, em novembro o português também, e aí ele vai avançando. Essa seta azul do seu lado direito aí está mostrando já a batalha contra a Rússia, que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque a Rússia foi uma das que não teve condição de continuar obedecendo o bloqueio. Por quê? A Rússia, ela tardiamente, ela vivia um governo absolutista também, né, com Czar, Alexandre I. Durante o período da era napoleônica, a Rússia entra numa crise econômica muito grande, um colapso econômico, até irônico, porque era um território imenso, o Império Russo era imenso. Mas o Império Russo mantinha uma nobreza latifundiária e não tinha um desenvolvimento interno bacana, então muita gente estava passando dificuldade mesmo tendo terra para plantar, não conseguia porque não tinha investimento interno, né? Então ela se atrasa no processo industrial. Então ela dependia muito da Inglaterra e a Rússia começa a desobedecer. E a gente precisa avaliar que a Rússia tem um mercado consumidor considerável. Então, ela era de grande interesse, tanto para a Inglaterra quanto para a França. E a França, o que faz? Ela fica com muita raiva do Czar, né? Napoleão Bonaparte fica com muita raiva. Até aqui, Napoleão Bonaparte só tinha vitórias no seu currículo, né? O Homem do Arco do Triunfo, uma das obras construídas durante o estado dele, né? Que expõe todas as batalhas vencidas por ele. Era um homem muito estrategista, então, e muito vaidoso. Isso tudo, né, se soma ao desejo de manter o controle de todo o território europeu. E como a Rússia desobedeceu e era um Estado absolutista, tinha tudo que Napoleão Bonaparte não queria. Então, o que ele faz? Ele faz a Marcha dos 600 mil. Ele comanda um exército com 600 mil soldados para ir para a Rússia tomar aquele território, invadir aquele território, né? A Rússia, por sua vez, em colapso econômico, não tinha condição financeira de montar um exército à altura do exército de Napoleão Bonaparte. Então, o que a Rússia faz? Ela monta uma estratégia diferenciada, que é a da terra arrasada, né? Usada outras vezes na história também. Outra vez na história, lá na frente a gente vai falar. Por quê? Eles vão destruindo as plantações, as estradas, algo que se visse de abrigo, né, para o exército napoleônico. Mesmo assim, o exército napoleônico, você viu ali no mapa, ele avança dentro do território russo. Então,
Quem, na verdade, vai vencer esse conflito? Quem vence é o inverno russo. Napoleão Bonaparte não conhecia de forma profunda as questões geográficas e climáticas da Rússia. E aí o exército francês é pego por um inverno extremamente rigoroso, sem ter lugar para poder abrigar-se, né? Então, alguns números da época diz que ele saiu da França com 600 mil homens e só voltam para a França 100 mil homens. Que derrota, não é mesmo? Para pensar. Se você vai com 600, não teve um conflito direto extenso, porque a Rússia não tinha condição para isso. Ele volta com 100 mil por conta do quanto rigoroso foi esse inverno, né? Quanto foi difícil para eles. Só que, quando Napoleão volta, ele tem um outro problema. Olha lá, estamos no penúltimo ano de governo dele, termina em 1815. Em 1814, tropas comandadas pela Inglaterra e por outros estados absolutistas invadem a França. Lembrando que a Inglaterra não era absolutista, ok? Foi a primeira a acabar com isso lá no século XVII. Mas ela vai se aliar a outros grupos para poder invadir a França. Aí Napoleão é preso e acaba sendo exilado na ilha de Elba, né? Bom, passar para a fase final da história dele aqui. Ele fica um tempo preso na ilha de Elba, em 1815 ele volta. E aí a gente precisa falar dessa figura, né? Que era odiada pelos outros países, mas internamente era um líder muito querido. Boa parte da população da França gostava muito de Napoleão Bonaparte por conta daquele histórico, né? Eles estavam vivendo o caos, o cara vem e conserta as coisas. A partir do momento que ele conserta isso, ele passa a ser ali um líder diferente dos outros, né? Porque as pessoas conseguem perceber no cotidiano delas mudanças propostas pelo Estado. E isso tem um significado muito grande em um país que viveu 300 anos de absolutismo monárquico. Olha o significado que isso tem, não é mesmo? Tem um significado muito forte, porque, primeiro, ele acaba com esse momento, né? A revolução acaba com o absolutismo e ele acaba com o caos provocado pelas rivalidades dentro do processo revolucionário com um golpe. Um detalhe, trazendo para a atualidade. Todas as vezes que um Estado, que um país entrou em caos social, foi justificativa para um golpe de Estado. Depois vocês busquem saber um pouco mais sobre isso, até para a gente poder compreender algumas ações do nosso momento, do momento que nós estamos vivendo. Então, quando Napoleão Bonaparte faz tudo isso, ele vira um símbolo para aquele Estado, para aquele povo. E o povo queria Napoleão de volta. O povo queria muito Napoleão. Boa parte da população, tá, gente? É lógico que não existe um líder amado por todos. Ou você acha que os jacobinos, que ele perseguiu quando ele assumiu o poder, e estabeleceu censura em vários momentos, gostavam de Napoleão? Não. Mas boa parte da população estava satisfeita com a figura dele, tá? Com o que ele fez pelo Estado francês. E aí ele volta com o exército todo destrambelhado, né? Perderam conflitos depois que voltou da Rússia, aquela questão toda. E ele precisava o quê? Bom, se eu conquistei tudo que eu conquistei com o exército forte, eu vou precisar reformular esse exército. E aí o que ele faz? Ele ele recruta jovens para o exército francês. Esses jovens que não tinham experiência militar, né? E ele também não teve tempo para poder treinar. Nossa, ele não teve tempo para poder treinar esses caras o suficiente. E logo depois ele sofre
outra derrota, outra tentativa de invasão do Estado francês, outra tentativa de tirar ele do poder. E eles conseguem, né? A última batalha de Napoleão Bonaparte é o que leva para a ilha de Santa Helena, onde, lá em 1821, ele morre. Agora, eu acredito que seja a fase mais importante desse nosso estudo aqui. Vocês perceberam que a história fez dele um grande homem por questões sociais que a França vivia há muito tempo. Vocês também perceberam que todo o Estado dele era um Estado ligado aos interesses da burguesia, mas com a base militar. Correto? O bloqueio continental prejudica as relações diplomáticas com o continente todo. Por que eu falo que esse homem nunca saiu de lá e ele mudou essa história toda? Em 1807, quando ele invade Portugal e Espanha, primeiro Espanha, perdão, depois Portugal, ele quebra um Estado monárquico também antigo, né? Portugal foi um dos primeiros estados absolutistas a se formar, e acaba trazendo para cá a família real. O Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser um território português. Ótimo. De 1808 a 1822, nós vamos viver todo o processo que leva à nossa independência. No caso espanhol, foi diferente. Por quê? O rei da Espanha, ele não foge. Ele espera as tropas de Napoleão Bonaparte. E ele é preso. Toda a família real espanhola é presa. A partir do momento que essa notícia chega aqui no continente americano, olha, a família real espanhola foi presa e quem está governando a Espanha agora é Napoleão Bonaparte. Bom, nós não temos mais um rei. Se essa colônia aqui é uma colônia espanhola, nós não temos mais um rei, é a hora, não é mesmo? Baseado naqueles ideais iluministas que nós falamos lá atrás e no incentivo dos Estados Unidos, né, da América para americanos, é que aqui vai estourar todo um processo revolucionário que nós chamamos de independência, né, da América espanhola e da América portuguesa, que de 1810, 1811 até 1829 vai trazer a formação de vários estados independentes. Contudo, nós vamos perceber a diferença num detalhe. Como Portugal, o governo, o rei, né, o príncipe na época, Dom João, veio com toda a família real para cá e nós nos tornamos um estado português, isso permitiu com que o Brasil mantesse a sua unidade territorial. Então, todas as terras conquistadas permaneceram. O Brasil é um país de expressão continental, o continente europeu cabe aqui dentro. As terras que pertenciam à Espanha, do México até o Uruguai, que em certo momento pertenceu ao Brasil, depois, né, separa, e aí a Paraguai, a Argentina, todo aquele território ali, ele começa um processo revolucionário pela independência com caráter republicano, diferente do nosso. Nós continuamos sendo um império e eles uma república. Uma república que nasce também com interesses de classes sociais poderosas, que nós vamos chamar lá na frente de crioulos ou gaudílios, depois do processo de independência. Então, do lado espanhol, nós vamos ver uma fragmentação muito grande do território, porque Simão Bolívar não foi ouvido. Na verdade, os Estados Unidos fazem de tudo para impedir com que o sonho de Simão Bolívar desse certo. Vocês devem lembrar desse homem, San Martín e Simão Bolívar, mas principalmente o Simão Bolívar, porque o Simão Bolívar ele tinha o interesse de unificar todo o Estado espanhol, todo o território espanhol aqui na formação de um único país. Imagina a potência que seria. Não daria para os Estados Unidos um país desse, né? Extremamente poderoso. Então ele faz de tudo para impedir o surgimento desse país. Como que ele faz isso? Financiando os crioulos, que eram os grandes proprietários de terra. Então, Napoleão, que nunca colocou o pé aqui,
ele muda para sempre a história política, a história econômica e social do continente americano. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre isso, mas é importante ligar isso agora. Por quê? Quando acaba a era napoleônica, vem o Congresso de Viena. O Congresso de Viena reúne na Áustria representantes dos maiores impérios da época, o Império Russo, o Império Austríaco e o Prussiano, que queriam deter, acabar com qualquer movimento revolucionário que pudesse existir a partir da era napoleônica, de caráter liberal, e restaurar as antigas monarquias. Então, o Congresso de Viena, ele vem de um jeito um pouco que quer retroceder as conquistas, né, feitas durante... Foram 10 anos de Revolução Francesa, 15 de era napoleônica, né? Então, eles queriam correr aí para trás, 25 anos. Um dos objetivos do Congresso de Viena também era restaurar as colônias americanas, fazer com que esses países que se tornaram independentes após o bloqueio continental e a invasão da Espanha e de Portugal, né, nós estamos aqui em 1822, 1824, né, nesse processo de reconstrução, mas eles não conseguem, porque aqui no continente americano se potencializa a ideia da doutrina Monroe, que eu já falei aqui para vocês. É a América para os americanos, só não serviu para o Haiti. Não é? Só não serviu para o Haiti, para os outros serviram, para o Haiti não. E aí a Inglaterra, que é a causa principal de todo o movimento que nós falamos aqui, né, dessa raiva de Napoleão, desse desejo de conquista, de potencialização. Depois que tudo acontece, ela fica insatisfeita com o Congresso de Viena. Por que a Inglaterra vai ficar insatisfeita com o Congresso de Viena? É bem que óbvio, né? Se a Inglaterra acabou com o absolutismo no século XVII, se a Inglaterra era a favor do capitalismo liberal, se a Inglaterra detinha a maior malha industrial da Europa e ela estava agora vivenciando o século XIX, olha, a primeira revolução industrial, ela foi em 1750. Nós estamos na transição para o século XIX. Nós estamos no início, perdão, segunda década do século XIX, correto? 1820. Do que interessava para a Inglaterra o retorno de estados com características mercantilistas, intervencionistas? Do que interessava a Inglaterra, depois de financiar tanta coisa no continente americano, que esses estados aqui, que estavam se formando aqui voltassem a ser colônia? Sendo que colônia é baseada em pacto colonial, portanto, monopólio. Para a Inglaterra não interessava, meus queridos. Então, a Inglaterra, o que ela vai fazer? Ela vai se opor ao Congresso de Viena. Porque ela achava que as ideias eram reacionárias, né? E isso é importante nesse momento. Por quê? Quando ela bate de frente com o Congresso de Viena e fala, ó, não dá certo. Ela vem e começa a financiar movimentos no continente americano, por interesse nos seus mercados, uma vez que o continente americano, tadinho, não tinha nem o cheirinho do processo de revolução industrial ainda, né? Só nos Estados Unidos, obviamente. Nos outros territórios, não. Olha a nossa situação. O Brasil só vai passar por um processo, vai começar a engatinhar num processo industrial no segundo reinado. Lá com o Barão de Mauá, que nós vamos estudar na frente. Então, para a Inglaterra, isso não era um bom sinal. Então, a Inglaterra, o que vai fazer? Ela vai financiar os gaudilhos, ela vai financiar os processos revolucionários que levam à independência aqui, para manter os seus mercados. Por quê? Porque lá na Europa, a Alemanha estava passando por um processo de desenvolvimento industrial, a própria França vai passar, que a França depois vai passar por um movimento monárquico, depois republicano, e aí vai, nós vamos ver isso lá na frente. O Japão vai começar a vivenciar algumas coisas, os Estados Unidos também, a Inglaterra o que queria? A Inglaterra sempre pensou na frente. A Inglaterra começa a tentar cercar todos esses mercados.
E aqui ela tem uma vantagem muito grande, porque os estados que estavam se formando das antigas colônias espanholas aboliram a escravidão, aumenta o mercado consumidor. E aí, como a relação com o Brasil vai se estreitando, né, a partir de 1808 se estreita, em Tratado de 1810 também, nós vamos ver lá na frente, ela começa a pressionar o Brasil a acabar também com a escravidão. Tudo a fim de deter o avanço de alguns territórios na África também, né? E aqui dentro aumentar o mercado consumidor, ok? É isso basicamente que vai acontecer a partir da Era Napoleônica. Olha que homem fantástico, gente. Né? Se você for pensar assim, as ações dele acabam por trazer mudanças significativas para a Europa toda e para o continente americano. Na verdade, nós devemos muita coisa a ele, né? Porque se Napoleão não tivesse invadido Portugal e a família real não tivesse vindo para cá, o nosso tempo de colônia seria muito mais extenso. Nós viveríamos o nosso maior ciclo ainda sendo colônia. Por que o ciclo do café, que nós vamos iniciar nas próximas aulas, foi tão diferenciado? Porque ele não foi explorado por uma metrópole. Os rendimentos ficaram todos aqui dentro. Então, o século XIX é o século de mudança na história do nosso país. E é isso que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Ok? Isabela, que eu não tinha falado ainda, nem Marcos. Gente, há alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora? Oi. Você pode explicar aquela parte da Terra arrasada de novo? Desculpa que eu não ouvi. Repete, por favor. Explicar aquela parte da Terra arrasada de novo. A parte da Terra arrasada. Bom, a tática da Terra arrasada foi o seguinte. Como eles não tinham força bélica, né, e o exército forte, para poder bater de frente com 600 mil homens, que Napoleão Bonaparte levou 600 mil. O que ele faz? O czar, obviamente, tinha seu exército, mas ele não tinha força, ok? Então, ele tira boa parte da população da região de passagem desse exército e ele destrói tudo que tinha no caminho onde esse exército ia passar. Ele vai destruindo. Isso impede com que o exército passe? O exército francês passe? Não, não vai impedir. Mas o exército vai ficar sem estrutura para se manter. Onde que eu vou pegar as coisas? Onde que eu vou conseguir comida? Onde que eu vou... Eles não tinham, porque ele foi destruindo. Ele destrói plantação, ele destrói condição de abrigo, ele destrói... E o exército vai avançando. Nisso que o exército vai avançando, eles são pegos por um inverno muito forte, que a Rússia tem, né? Um inverno muito forte. E os franceses não estavam preparados para isso. Então, na verdade, não foi a Rússia que venceu. Foi a estratégia da Terra arrasada somada à sorte da intensificação do inverno no período em que esse exército estava avançando. E as pessoas morrem de fome e de frio, basicamente, porque o conflito mesmo foi muito pequeno, entendeu? Terra arrasada é isso. Aí lá, eu sempre brinco com isso, mas até lá vocês vão esquecer, que se Hitler tivesse estudado a história dessa guerra, ele não teria vacilado lá na Segunda Guerra Mundial, porque vai acontecer a mesma coisa com o exército de Hitler, né? Lá na frente a gente vai estudar isso. Mais alguma dúvida? Eduardo não falou nada, Daniel, Alicia. Esclareceu, Natália? Sim, entendi. Queridos, acabou nosso tempinho, tá bom? Espero vocês na quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tá? Tô com saudade, só para variar, eu sou a mulher da saudade. Vou lá tomar um cafezinho para pegar outra aula daqui a 5 minutos. Beijinho, até quinta-feira, se Deus quiser. Qualquer dúvida, eu tô no WhatsApp à disposição de vocês, tá bom? Beijo grande.